Olá, amigos e amigas, salve Maria. E hoje, dando sequência à nossa jornada de estudo sobre o tema dos novíssimos, ou seja, os últimos acontecimentos do homem, né? Estaremos falando hoje, é, falando hoje de dois temas intrigantes: o purgatório e o inferno. Mas antes eu convido a todos vocês a rezarem junto comigo a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em teu nome, desejosos de construir teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar os teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes. Faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas o que a Igreja Católica nos ensina a respeito sobre o purgatório? Né? Que é o tema que nós vamos começar a falar. Né? A Igreja chama de purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da Igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala de um fogo purificador. Pelo que se diz respeito a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do julgamento, um fogo purificador, conforme afirma aquele que é a verdade. Quando diz que, se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Né? Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 32. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas nesse mundo e outras no mundo que hão de vir. Essa passagem do Evangelho de São Mateus é uma das provas da existência do purgatório. Né? Essa doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, né? De que já fala a Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício eucarístico, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência a favor dos defuntos. Socorramos-los e façamos comemoração deles. Se os filhos de Job forem purificados pelo sacrifício do seu pai, por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer por eles as nossas orações. Pois bem, meus irmãos, no céu não entra o pecado. Assim é necessário que mesmo aquele que já esteja salvo, mas que ainda esteja apegado ao pecado, seja liberto desse apego. Por isso é que existe o purgatório. O fogo purificador do purgatório limpa a alma de todo o apego do pecado. Assim como o ferro exposto a altíssimas temperaturas é livre às impurezas, durante esta purificação as almas sofrem por causa da própria purificação e por causa de estarem privadas da presença de Deus. Este sofrimento a igreja chama de pena temporal do pecado. Pois é, além dessa passagem do livro do Evangelho de São Mateus, onde é que na Bíblia se encontra mais falando sobre o purgatório e aonde se encontra essa palavra purgatório, né? Pois é, a palavra purgatório, ela não está na Bíblia Sagrada. Isso é uma coisa que o católico ele tem que ter consciência, tem que estar ciente disso, que essa palavra não existe no purgatório. Mas a realidade do purgatório, ela está ali consignada. É uma regra de fé e o magistério vivo da igreja que nos explica a Bíblia e a tradição, tá? Também devemos entender que nem tudo está na Bíblia, né? Afinal, a Bíblia não tem que dizer também aquilo que você quer ler, e sim aquilo que Deus quer nos ensinar. Isso é uma coisa bem importante, principalmente quando há aquelas calorosas discussões, né, com alguns protestantes,
né, que acreditam que tudo está na Sagrada Escritura, mas isso não é verdade, tá? O purgatório também não é nenhuma invenção da igreja. É bom deixar claro aqui, é uma invenção medieval, etc. Nada disso. A igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença, que nem foi dito aqui, e no Concílio de Trento. A tradição da igreja fala de um fogo purificador, né? Tá certo? Jesus, nosso Senhor, disse assim: entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 25 a 26. Essa prisão a que se refere o Nosso Senhor, ela não pode ser o inferno, pois lá a punição é eterna, né? E logo Cristo está nessa passagem se referindo também ao purgatório, tá ok? Então eu espero que os nossos amigos tenham entendido um pouco essa questão do purgatório, né? Que a princípio pode parecer um pouco confusa, mas é importante que a gente conheça cada vez mais a doutrina da igreja, daquilo que a nossa Santa Igreja ela nos ensina, tá bom? Agora eu queria comentar com vocês a respeito do inferno. Né? Essa palavra é temível, né, por muitas pessoas, né, falam inferno e tal, né? E aqueles que não acreditam na existência do inferno, né? Mas o inferno e sua eternidade são verdades de fé, tendo sido definidas pela Igreja Católica em concílios, símbolos de fé e documentos do magistério. Tá? As referências na Sagrada Escritura são incontáveis. Talvez a mais impressionante seja a seguinte sentença do Divino Salvador, reproduzida por São Mateus: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Nessa afirmação fica patente a existência do inferno, né? O fogo preparado para o demônio e seus anjos, como fica também evidente a eternidade das penas infernais. O fogo é eterno, como é o da separação de Deus. Apartai-vos de mim, malditos. Né? Ou seja, também podemos dizer os réprobos. Né? É, agora, a questão do inferno e a misericórdia de Deus. O inferno, ele não é bom deixar claro aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, que o inferno ele não é incompatível com a misericórdia e o amor infinito de Deus, porque o estado de inferno não é a criação, né? Nem desejo de Deus. Não é uma criação de Deus, nem é o desejo do mesmo. Nosso Senhor, ele quer, na verdade, a salvação de todos. Deus, que é amor infinito, não se impõe à sua criatura, criada à sua imagem e semelhança. Nem a força, né, a amá-lo, mas a convida contínua, amorosa e pacientemente por meio de muitas graças, para que ela livremente o procure, o conheça, o ame, a fim de que, dando glória a ele, seja plenamente feliz participando de sua vida bem-aventurada para a qual ela foi criada. É a própria criatura, criada à imagem e semelhança de Deus, seja ela ser humano, seja ela um ser puramente espiritual, como um anjo, né? Que quando se recusa a se arrepender do seu pecado mortal, de se abrir humildemente ao amor, à misericórdia de Deus e de aceitar o perdão de Deus, se fixa livre, obstinada e definitivamente no estado do inferno. Deus não condena ninguém ao estado do inferno, é a própria criatura que se condena. Né? Bom, para concluir esse assunto, eu queria deixar claro aqui a questão de que, como eu disse no começo, né, que muita gente diz, que fala que o inferno é aqui e tal, enfim. Na verdade, isso é uma tolice, né? Porque quem disse uma coisa dessa não faz a menor ideia do que seja o inferno. Né? Nem todos os sofrimentos da terra seriam bastante para descrevê-lo. Os condenados estão no estado no qual não podem mais sentir amor por ser nenhum. Este condenado, condenada, né, esta alma, aliás que a alma não tem sexo, né? Ele odeia tudo, né? Deus, os outros e a si mesmo.
O inferno é a eterna frustração de não ter realizado o fim da própria existência, que era conhecer, amar e servir a Deus. Somente a isso, a um terrível remorso de consciência por saber que a culpa daquilo é inteiramente dele e que Deus tentou, né, ajudar muitas vezes e sempre foi rejeitado, né? Então eu repito aqui, é bom deixar claro para os nossos amigos e amigas, que Deus não condena ninguém ao inferno. Na verdade, é a própria criatura, né? A própria criatura, nós próprios criaturas, que podemos sim nos condenarmos, né? Tá ok? Então eu espero que tenha esclarecido esses dois assuntos. Eu sei que são dois assuntos assim um tanto polêmicos, né? Até porque o purgatório propriamente só quem aceita somos nós católicos. Eu não sei agora os ortodoxos se eles aceitam, mas os protestantes normalmente não aceitam o purgatório e tal. E também essa questão do inferno, né? Mas são duas realidades, fazem parte dos novíssimos e é importante nós, enquanto católicos, conhecermos cada vez mais a nossa fé, aquilo que a própria Igreja Católica nos ensina, tá ok? Muito bem, eu convido agora todos os nossos amigos à nossa oração final. Senhor, nós te damos graças por mais este encontro, no qual compartilhamos nossas alegrias e esperanças, ilusões e desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença em nós. Fazes que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, me despeço de vocês por hoje, agradecendo a atenção de cada um de vocês, que dispensou em assistir esse meu humilde vídeo, falando a respeito desses assuntos que são devem ser, eu repito, né? E não custa repetir, são assuntos que são importantes no que diz respeito à nossa fé, tá? Então, que Deus os abençoe, que os anjos os proteja sempre. Salve Maria.